No Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26. O Senhor me deu uma mensagem hoje tão forte que eu não tive nem coragem de trabalhar. Só para você ter ideia do que foi o negócio. Me tranquei num quartinho de guerra. Quando eu olhei no relógio, era 11 horas da manhã. Eu quero compartilhar com os irmãos que o Senhor tem nos dado essa noite. Lucas capítulo 8, versículo de número 26, que encontrou, fique de pé. Quem encontrou o texto sagrado, diga aí, eu achei. Quem não encontrou, diga, estou procurando. Pronto, vamos esperar. Temos tempo. Se preocupe não. Lucas é o terceiro evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, do Novo Testamento, capítulo de número 8, o versículo de número 26. Amém? Amém. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava em fronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardava-o preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Qual é o nome? Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos. Entraram aonde? Os porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram. Eles o quê? Fugiram. Eles o quê? Fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo. Como for o quê? Aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor.
E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa. Torna para onde? Eu não ouvi. Para onde? E conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Essa passagem que nós acabamos de ler, muito conhecida por toda a igreja, porém aprove a Deus nesse dia de hoje nos dar algumas visões e algumas revelações que ainda não tínhamos a respeito de tudo o que aconteceu com o endemoniado Gadareno. A primeira coisa que nós precisamos relatar é que antes de Jesus chegar na cidade de Gadara, ele vai enfrentar o mar da Galileia. E quando ele enfrenta o mar da Galileia, quando eles estão no barco, eles enfrentam uma grande tempestade. Eles precisam atravessar para a outra margem do lago, que dá na cidade dos Gadarenos. Mas quando eles estão atravessando, se levanta uma grande tempestade para tentar impedir a obra missionária que o Senhor executará naquele lugar. É preciso nós entendermos que sempre que nós vamos fazer algo de bom em prol de uma pessoa ou algumas pessoas, sempre se levantarão adversidades para tentar nos parar no meio do caminho. A tempestade se levanta, o mar fica revolto, os ventos sopram forte. Só que Jesus está na croa do barco, dormindo com uma almofada. E quando ele é despertado, ele dá ordem para os ventos, ele dá ordem para o mar e segue a embarcação numa grande bonança. Sempre que a tempestade se levantar, precisamos nos lembrar que Jesus está no nosso barco e basta nós despertarmos ele através da oração. Ele dará ordem aos ventos, dará ordem aos mares e haverá uma grande bonança. Ele chega até a terra dos Gadarenos. Quando ele chega naquela cidade, a Bíblia diz que saiu dos sepulcros. Saiu da onde? Saiu da onde? Do cemitério. O homem endemoniado. Só que esse homem endemoniado, ele se prostra aos pés de Jesus. E o texto diz, é categórico em dizer que ele o adora. Por que, pastor? Porque diante da presença de Cristo, todo joelho se dobra, seja aqui na terra, seja lá no céu, seja no inferno, todo joelho tem que se dobrar. Até os demônios se curvam diante dele. Só que Jesus não quer adoração de demônio. Jesus vai expulsar os demônios. Só que ele começa a expulsar, mas o demônio não sai, mas o homem não fica liberto. E aí ele vai fazer uma pergunta para aquele homem. E a pergunta é esta: qual é o teu nome? Por que ele faz essa pergunta, pastor? Porque ele está tentando expulsar o demônio e o demônio não está saindo. Então, para expulsar o demônio, ele precisa saber qual a origem. Por isso ele faz a pergunta: qual é o teu nome? Jesus não é como os pastores da atualidade, que entrevistam os demônios para ganhar fama. Jesus quer saber a origem do problema para poder repreender e mandar de volta para o abismo. Oh, aleluia! Perdeu a oportunidade da glória a Deus. Jesus não é como os pastores da atualidade. Como pastor? Entrevista, pergunta onde mora, de onde veio, de qual geração, porque querem fama e aplauso. Jesus quer saber a origem do problema, porque mais importante para ele não é saber quem é o demônio, mas é mandar ele de volta para o inferno, que é o lugar que ele deve estar. Só que o texto dá características do endemoniado. Quais são as características do endemoniado, pastor? A Bíblia diz que ele andava nu. Ele andava o quê? A Bíblia também diz que ele andava uivando sobre os montes, em outro texto em Marcos 8. Ele se cortava com pedras.
A Bíblia também diz que tentaram por diversas vezes, prendeu o endemoniado com cadeias, com grilhões, mas ele fazia das cadeias e dos grilhões pedaços. Ninguém podia amansar aquele homem, ninguém podia dominar aquele homem, e como se não bastasse, a Bíblia também diz, e nós lemos, que esse homem não conseguia habitar em qualquer casa. Olha que revelação que o texto nos dá. Primeiro diz que ele é nu, ou seja, ele mostra as suas partes íntimas, ele mostra a sua vergonha. Depois o texto diz que ele não consegue habitar em qualquer casa, em qualquer, ou seja, ele não tem residência fixa, ele não tem um ambiente de estabilidade, ele não sabe aonde fica, ele não sabe para onde vai. Ele não anda em qualquer casa. Por quê, pastor? Porque ele não anda na casa dos vivos, ele só anda na casa dos mortos. O texto diz que ele saía dos sepulcros, cemitério, casa da morada dos mortos. Então, se nós pegarmos esse texto e aplicarmos para os dias atuais, nós entenderemos que existem algumas pessoas que estão sofrendo influências demoníacas nas suas vidas. E a influência demoníaca faz com que ela mostre as suas vergonhas. Coloque em exposição a sua vida. Coloque em exposição a sua fragilidade. Coloque em exposição os seus sentimentos. Como não se bastasse tudo isso, a pessoa também não consegue ter um lar, não consegue ter uma casa, não consegue ter uma residência, vive mudando de um lado para o outro porque não consegue estabilidade. Está sofrendo influências malignas e por isso não consegue se estabilizar, não consegue ter uma casa certa, não consegue ter um ambiente certo, mas consegue viver entre os mortos. Não consegue ter uma casa feliz, mas consegue estar entre os mortos. Não consegue viver num ambiente de alegria, mas consegue viver num ambiente de tristeza. Não consegue viver num ambiente de paz, mas consegue viver num ambiente de guerra. Você já parou para prestar atenção que existem algumas pessoas que quando chega a tristeza chega, que quando chega a guerra chega, a contenda chega, a briga chega. Por que, pastor? Porque essa pessoa não consegue ter um ambiente de alegria. Essa pessoa não consegue ter um lar, uma casa, uma estabilidade. Ela está sofrendo, ela está sendo vítima, como ele, de influências malignas, que faz com que ela ou ele exponha as suas vergonhas e não consiga ter um ambiente confortável para morar. Porque se você olhar para o ambiente do cemitério, e nessa semana que passou, nós passamos pelo dia dos finados, e muitos foram para o cemitério, e o ambiente do cemitério não é um ambiente de alegria, o ambiente do cemitério é um ambiente de tristeza. Você dificilmente você vê alguém entrando no cemitério alegre. Geralmente você vê as pessoas tristes, lembrando os entes queridos, tendo muita saudade e chorando bastante, de maneira que você, sendo espiritual ou não, você sente que quando você entra no cemitério há um peso pesado naquele lugar. Sim ou não? Quem já sentiu essa sensação? Você entra e parece que tem um peso te puxando para baixo. Mesmo que você não seja espiritual, mas você consegue sentir que o clima é pesado. E aquele homem não morava em qualquer casa, mas morava dentro do cemitério. Aquele homem não tinha um ambiente confortável, mas morava entre os mortos. Só que quando Jesus chega até ele, a história dele começa a mudar. Por quê, pastor? Porque antes de Jesus colocar os pés em Gadara, o homem subia aos montes, o homem gritava, o homem uivava, o homem se cortava, mas quando ele vê Jesus, os demônios que estão na vida dele se curvam, se ajoelham e o adora. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela:
quando Jesus chega na tua cadeira, até as tuas atitudes começam a mudar. Aleluia. Pega na mão dela, talvez ela não ouviu. Pega na mão dela e aperta. E quando Jesus chega na tua casa, até o ambiente e as tuas ações vão mudar totalmente. Quem crê nisso, levanta a mão. Levanta a mão para receber. Profetiza que Jesus está entrando na tua casa hoje. Ele coloca os pés da tua cadeira hoje. Ele muda o cenário da tua vida hoje. Ele muda o estado de presença hoje. Ele muda o teu ânimo hoje. Você não será a mesma pessoa. Escuta, Jesus chegou. Jesus está fazendo um processo de libertação. E existem coisas que não são feitas imediatamente. Você já prestou atenção nisso? Algumas pessoas conseguem largar alguns vícios de uma hora para outra. Outras não. Elas vão largando gradativamente, mas há um processo de libertação. Jesus teve expulsado o demônio, mas ele não sai instantaneamente. E aí Jesus pergunta: qual o teu nome? Ele vai responder: o meu nome é Legião. Qual é o nome? Legião. Por que Lucas escreve? Por que Mateus escreve? Por que Marcos escreve que o nome dele é Legião? Porque ele está se referindo a cerca de 4 ou até 6 mil demônios. De 4 mil a 6 mil demônios estavam naquele homem. Por isso ele fazia o que ele fazia. Por que ele usa a expressão legião? Porque ele faz comparação a uma legião de soldados romanos, que era composto por 4 ou até 6 mil soldados de linha de frente, de infantaria. Por isso ele usa a expressão legião. E os demônios ainda dizem: porque somos muitos. Então agora Jesus já sabe qual é o problema do homem, com o que ele está lidando. Você precisa entender que para criar uma transformação, uma libertação, uma mudança em algumas áreas da sua vida, você precisa dizer para Jesus qual é a origem desse problema. Você precisa dizer para Jesus o que te levou a esse comportamento. Você precisa dizer para Jesus, você não vai dizer para mim, você vai dizer para ele. O que te levou a estar nesse estado que você está hoje, que tem te prejudicado, que tem te machucado, que tem te deixado no estado depressivo e ansioso, que tem te deixado triste, cabisbaixo e decepcionado? Qual é a origem? Ele precisa saber. Porque quando você diz qual é a origem, primeiro, você está libertando o teu coração. Segundo, você está dando a oportunidade de Jesus tratar a raiz do problema e arrancar o mal pela raiz. A Bíblia diz que quando eles disseram legião é o meu nome, porque nós somos muitos, aí eles fazem um pedido. Por que eles fazem um pedido, pastor? Porque eles sabem que o tempo dele naquele corpo já está contado. Eles fazem um pedido a Jesus porque eles sabem que as horas estão passando e eles não terão mais controle sobre aquela vida, eles não terão mais controle sobre aquela alma, eles não terão mais controle sobre aquele homem. O tempo está passando. Aí eles olham e a Bíblia diz que eles rogaram, eles clamaram e disseram: Senhor, não manda a gente para o abismo, não. Não manda nós para o abismo, não, Senhor. Ainda não é tempo de irmos para o abismo. Por que eles falam do abismo? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Vai estar escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Por que eles disseram: não nos mandam para o abismo? Porque ainda não está no tempo. Porque eles já sabem que existe um tempo determinado para eles serem lançados no lago de fogo que arde como enxofre.
Senhor Deus, Cristo Jesus, Ele não age, presta atenção, em contradição com o seu tempo determinado. Pastor, eu não estou entendendo. Jesus não vai fazer uma coisa antes do tempo que Ele já disse que faria no tempo determinado. Só que nós, seres humanos, nós achamos que Deus está pautado ao nosso tempo, e aí Ele nos faz uma promessa futura e nós queremos a promessa do presente. Só que nem Cristo pode ir contra a sua própria promessa. Pastor, como assim? Jesus não ordena que eles vá para o abismo. Jesus não manda que eles vá para o abismo, porque o abismo é o lago de fogo e ainda não está no tempo. E eles sabem que Jesus não pode contradizer o próprio tempo. Então eles vão fazer outro pedido, o segundo pedido. E eles vão dizer: Senhor, está pastando ali. E eu acho linda essa expressão, pastando. Diga comigo, pastando. Eu acho linda essa expressão, porque eu não sabia que o porco pastava. Para mim, quem pasta é ovelha. Mas aqui o texto está dizendo que eles estavam pastando. E aí, Jesus lhe permitiu, nós lemos, está escrito. Jesus não ordena, Jesus permite. Jesus não manda, Jesus permite. Talvez você não esteja entendendo, vai começar a entender agora. Às vezes você está querendo uma coisa fora do tempo da promessa de Deus na sua vida. E aí você pede, Ele não vai fazer como você quer, mas você vai fazer e Ele vai permitir. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Algumas coisas que você quer, não é o tempo para você receber, mas você vai fazer de tudo para ter, e Ele vai permitir que você tenha. Só que existe um problema na permissão de Deus pela sua vontade, porque Deus não obriga ninguém a nada, sim ou não? Não obrigando ninguém a nada. Você vai querer aquilo e Ele não vai te impedir, Ele vai permitir. Agora, permissão é diferente de bênção. A bênção é o cumprimento da promessa. A permissão é Deus deixar que você tenha uma coisa fora do tempo, só para que você satisfaça o seu próprio desejo. Só que existe um problema aqui. Por que, pastor? Porque quando Jesus permite, eles entram nos 2.000 porcos, quase 2.000 porcos. Só que quando eles entram, eles se precipitam no lago que tem lá um abismo e se afogam. Duas coisas acontecem quando nós queremos uma coisa fora do tempo determinado por Deus e faremos qualquer coisa para termos aquilo, e Deus vai permitir nós termos. A primeira coisa, você vai se precipitar. A segunda coisa, você vai se afogar por causa da sua precipitação. Então, o meu alerta para você hoje é: não queira uma coisa fora do tempo determinado por Deus na sua vida, porque com essa coisa que você quer, você vai se precipitar nas suas ações e vai se afogar com as suas decepções. Entende isso? Você está aqui, sim ou não? O que foi que aconteceu com os corpos? Eles morreram. Cuidado para não querer uma coisa fora do tempo, porque Deus pode permitir, mas você pode comer com isso. Você pode se dar mal com isso. Espera o tempo de Deus, porque com o tempo de Deus não há morte, com o tempo de Deus a vida, e vida com abundância é para a sua. Espera pelo tempo de Deus.
mortos morrem, os demônios vão embora. Só que os homens que apacentavam porcos, outra coisa que eu também não sabia, que porcos é apacentar. Para mim, você apacenta é ovelhas, sim ou não? Mas o texto diz que os porcos tinham apacentadores, que também quer dizer administradores. Por isso que ele escreve essa expressão. Mas essa expressão encaixa naquilo que o Senhor me entregou essa noite. Porque esses homens correm para o dono dos porcos e vão contar para eles tudo o que aconteceu, como os porcos correram e como o homem tinha sido salvo. O homem tinha sido o quê? Salvo. Só que quando os donos dos porcos e todo mundo da cidade de Gadara chegou lá, que viu um homem vestido, mas antes ele não estava não. Eita, papai do céu. Que viu um homem em sã consciência, mas antes ele não estava sem juízo. Olha. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ele estava aos pés de Jesus. Aleluia. Olha. Eles ficaram sem entender o que aconteceu. Eles ficaram com medo. O temor se apoderou deles. Por que, pastor? Eles estavam preocupados com a alma que foi liberta? Não. Eles estavam preocupados com os povos que morreram. E aquilo começa a pegar. Por que, pastor? Porque existem pastores que não estão preocupados com as almas que estão sendo libertas, mas que não estão preocupados com os povos que estão se perdendo. É por isso que não estão alimentando a noiva como se alimenta as ovelhas, estão alimentando a noiva como se alimenta mortos. E essa palavra é pesada, eu sei. Por que, pastor? Como se alimenta os porcos? Com o resto de comida. Como se alimenta os porcos? Com comida estragada. O que você mais vê nas igrejas são pessoas engordando com comida estragada. É uma novidade atrás de outra novidade, o povo engordar, mas engorda para morrer. Ei, breve, engorda para dar lucro aos seus senhores e não para ser liberto e estar nos pés de Jesus. Engorda com o resto de comida, engorda com as profecias mentirosas, engorda com as falsas revelações, engorda com as falsas palavras, engorda com comida azeda, engorda com comida arrebentada, mas não tem pasto de verdade. Sabe por que eu quero dar mais pasto de verdade? Porque sabe que ovelha que come pasto nunca se satisfará com a vagem. Ovelha que come pasto nunca estará satisfeita com engano, com mentira, com falcatrua. Até porque existe uma diferença entre ovelhas e porcos. Qual, pastor? Além dos porcos comerem na vagem, o habitat dos porcos é chiqueiro. Eu posso falar? Como é que se quer, pastor? Limpa todo dia, mas todo dia fecha. Passa sabão, passa detergente, passa desinfetante, mas a uma hora está fedendo de novo. Assim são pastores que estão alimentando as igrejas com as lavagens. Alimenta, engorda, mas passa o tempo, está tudo fedendo de novo. Está fedendo a mentira, está fedendo o pecado, está fedendo a falcatrua, está fedendo a corrupção, aleluia. E ninguém está sendo liberto.
é que os porcos, eles ficam presos. Eles ficam o quê? Ficam presos. Ninguém pode sair do chiqueiro. Tem que ficar naquele odor todos os dias, se alimentando com o resto dos pastores dão. E aí do porquinho que quiser saber. E as ovelhas, pastor, só volta para o aprisco uma vez e à noite. E o pastor não vai tangendo como os porcos, ele vai à frente, aleluia, e as ovelhas vai tudo atrás. Não vem com chicote na mão, mas é com cajado para bater nas ovelhas, pastor. Não para defender o lobo, para defender os pecadores. Levante as suas mãos, porque eu estou pregando para a gente que está recebendo o alimento do céu. Cante a reviração. E Deus está dizendo para você: eu cuido de você porque você é minha ovelha querida. Eu te dou alimento verdadeiro porque você é minha ovelha amada. Aleluia. Tanto de bramassúria. Tem um detalhe: os porcos só andam olhando no chão. Você já viu o porco andar, olhando para cima? Nunca vi. Na hora de comer ele consegue esticar a cabeça, mas na hora que ele está andando, só olhando para baixo. E os apacentadores de porcos gostam muito disso. Por quê, pastor? Porque aí ninguém diz nada, ninguém dá opinião, ninguém fala nada, ninguém confronta, ninguém diz a verdade. Por quê, pastor? Estão tudo sujeitado, aleluia, a lavagem do chiqueiro. Mas aqui não tem porcos, aqui só tem ovelha. Ovelha diz que não está doendo, diz que não está sofrendo, diz que não está ferida. Ovelha chora, ovelha geme, ovelha sente.
ficou liberto. Aí Jesus, como bom pastor, ele conta a parábola das ovelhas. Qual é o bom pastor? Que pega uma ovelha, não coloca essa ovelha em nome do aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Oh, aleluia! Os pastores de porco só estão preocupados com a quantidade. Os pastores de ovelha estão preocupados com uma alma que se perdeu. Tem um detalhe. Já vou concluir. Os pastores de porcos não querem Jesus nas suas igrejas. Por que, pastor? Porque Jesus não dá lucro. Eu posso falar? Porque Jesus só dá prejuízo. Pastor, agora falou besteira. Falei? Vou te provar a Bíblia. Trazendo para os dias de hoje. Tu acha que quanto custa um pouco? Vamos colocar um preço para a conta fechar? Vou colocar um barato, R$250, mas não é. É uns 400. Mas com um barato mil, 250. Faz as contas já com a conta. 250 por 2 mil. 50 mil. Jesus dá lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? Prejuízo. Por isso, diaconisa Cissa, que Jesus está sendo tirado dos púlpitos. Porque o Evangelho de Cristo que liberta, que transforma, não está sendo pregado. Por que, pastor? Porque não atrai a multidão e não dá lucro. O Evangelho que faz o luz se vestir, que faz o profano virar santo, que faz o que não tinha lá ter casa, que faz o que não vivia em paz e tem alegria, que faz o que vivia triste e ser alegre. Esse Evangelho não gera lucro, só dá prejuízo. Por que dá prejuízo, pastor? Porque 50 mil é demais para vestir uma alma. Porque 50 mil é dinheiro demais para deixar por uma alma. E aí eu te faço uma pergunta, que eu ia tematizar a mensagem com essa pergunta e não tematizei. Quem é você quando Jesus chega na sua radar? Aquele que está preocupado com o dinheiro, expulsa Jesus da vida. Diz: Jesus, sai daqui, porque eu não te quero mais. O Senhor dá prejuízo demais. Quantas pessoas não vêm para a igreja e o Senhor começa a abençoar, e quando Deus começa a abençoar financeiramente, Jesus, vai embora da minha vida, não te quero mais, porque agora o Senhor está dando prejuízo. Porque o Senhor fala que eu tenho que ser generoso, o Senhor fala que eu tenho que ajudar o pobre, eu tenho que ajudar a viúva, eu não quero tudo para mim. Então, o Senhor Jesus na minha vida, exemplo, dá prejuízo demais. Eu quero que Ele vá embora da minha garagem. E muitos têm tirado Jesus dos púlpitos, porque Jesus dá prejuízo. Eu ouvi de um homem, relato de outro homem, e ele relatava em secreto para esse homem, dizia: eu deixei de pregar Jesus no culto, porque só dá prejuízo. Comecei a pregar outra coisa, e as ovelhas começaram a engordar, só que não é ovelha, é porco. Vive no chiqueiro, e o chiqueiro pede. Estão morrendo espiritualmente, estão vivendo uma vida que não é uma vida de transformação e nem de mudança, porque quando nós conhecemos Jesus, o nosso estado espiritual, olha, quem era triste, fica alegre. Quem andava expondo a sua vida, não expõe mais. Por quê, pastor? Porque tem o senso da vergonha. Jesus não quer que você exponha a sua vida pessoal, sentimental nas redes sociais, mostrando a sua nudez.
passando na tua vida sentimental. Isso é mostrar nudez. Isso é mostrar a tua fraqueza. E tem gente maliciosa que se vê a tua fraqueza vai agir em cima dela. Meu Deus. Me dá passado. Por isso que ele quer você trajado, vestido. Olha, Deus. Ele não quer você de pai em pai, de mês em mês. Ele quer você em casa, cuidando da tua casa, dos teus filhos, dos teus negócios, do teu trabalho. Ele quer você em casa. Ele quer você centralizado, olhando com uma visão de crescimento, de alegria, de paz, querendo o melhor para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. E não gastando tudo dissolutamente. Ele quer você com a cabeça no lugar. A Bíblia diz que ele não tinha juízo, mas quando ele conhece Jesus, ele tem perfeito juízo. A cutucar a pessoa que está do seu lado, diga para ela: quando você conhece Jesus, você não é mais um desajuizado. Diga: você tem perfeito juízo. O que é ter perfeito juízo, pastor? Ter controle das suas ações. Ter controle do que você faz. Liberdade não é fazer tudo o que quer, é poder escolher o que se vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. Isso é liberdade. Prega-se no mundo uma liberdade mentirosa. Qual, pastor? Eu faço o que eu quero. Só que você, isso não é liberdade, porque você está sendo preso pelas suas próprias vontades. E a prova é que as pessoas te ensinam: eu tento deixar, mas eu não vou, mas você não é livre. Eu tento parar, mas eu não vou, você é preso de si mesmo. Então liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade é poder fazer o que quer, na hora que quer, como quer, do jeito que quer e com consciência. E no dia que você disser: não faço mais, não faz mais, é liberdade. Liberdade é você ter o controle das suas ações e não descontrole. Amém ou amém? Amém. Os homens disseram para Jesus: saia daqui, dá prejuízo demais. Mas olha o que eles disseram. Eles contaram como o homem Alexandre foi salvo. Mas eles não quiseram saber. Porque ninguém quer saber da sua salvação. Muita gente está interessada no que você tem. Você diz assim: professor, eu comecei a mudar. Não quero mais viver, estou trabalhando, estou juntando dinheiro, eu estou conquistando, quero o melhor para minha casa, para os meus filhos, para o meu companheiro, da minha companheira. Eu estou com uma visão diferente. As pessoas começam a te criticar. Por quê, pastor? Porque isso diz para elas que elas não vão poder mais tirar do que você tem. Porque você não é mais um fraco, agora você é forte. E aí elas te criticam. Elas até te expulsam da casa delas. Por quê? Porque você não é mais porco, agora você é ovelha, tem um norte. Oh, tem um protetor, tem uma fé, tem um Deus que você confia. Aleluia. Agora você não importa, você está errando. E não produz vestimenta, está basura. Agora você não tem mais gordura, você tem lã. O que você produz agora não mata as pessoas, mas veste a pessoa e protege ela do frio. Entende isso? Jesus sai daqui. Jesus entra no bar porque ele só entra onde ele é convidado. Jesus não é mexer em ter igual o diabo e não é intrometido. Se você não abrir a porta, ele não entra. Apocalipse 3 ele diz: ele fechou a porta aí. Se abrir, ele entra. Se deixar fechado, ele fica lá.
No dia que você pegar na maçaneta e passar, aí você, Senhor, ele disse, abre a porta. Você abre ele, come contigo na mesa, alegra o teu ambiente e transforma a tua vida. Olha, só que o ex-endemoniado, agora ele vai até Jesus e vai dizer, Senhor, deixa eu ir contigo. Eu quero ir contigo, Jesus. Jesus disse, não. A primeira missão do endemoniado, ex-endemoniado, gadareno, é receber o não de Jesus. E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja libertos e só queremos receber o sim dele. E a primeira aula dele foi receber o não. Quero ir contigo, Jesus. Ele tinha direito, irmão? Tinha ou não tinha? Sim ou não? O homem era possesso, 6.000 demônios, foi liberto pelo Cristo. Ele poderia muito bem se tornar um seguidor próximo. Só que Jesus, ó, vai ficar aqui nada. Porque eu não sou aceito aqui, mas você é. Eu não posso entrar nessa terra, mas você mora aqui. Eu não posso estar aqui todo dia, mas você habita nesse lugar. Volta para tua casa com 11, a cantoria. Volta para tua casa. Conta para os teus parentes quão grandes coisas fez o Senhor por você. Thaís, o primeiro objetivo de Jesus na nossa vida é alcançar a nossa casa. Alcançar a nossa família. Por isso que ele não fez do homem missionário. Ele disse, a primeira obra que você vai fazer é ganhar a tua casa com teu testemunho. A primeira missão que você vai fazer é ganhar a tua família com testemunho. Você era endemoniado, não mais. Você andava nu, não anda mais. Você não tinha juízo, não. Agora você tem juízo. E a Bíblia diz que ele voltou para casa. Ele voltou para onde? E saiu pregando em todas as cidades circunvizinhas. Em outras traduções, em outro evangelho diz que ele saiu pregando em Decápolis. A palavra Decápolis significa 10 cidades. Então, ele foi para a casa dele, mas através dele, ele alcança a casa dele e alcança 10 cidades metropolitanas ao redor dele. Por causa de um homem que foi liberto, que andava nu, que estava vestido, que não tinha juízo e foi ajuizado. Um homem sai pregando em 10 cidades, mas primeiro ele ganhou a sua. É por isso que eu não creio nesse evangelho, que você se converte e sai por aí mundo afora e deixa a mulher e os filhos em casa. E deixa a família desamparada. Não, não creio nesse evangelho. Eu creio no evangelho que quando Deus nos liberta, nós comemos primeiro na nossa casa, depois nós saímos pregando testemunho. Eu creio no evangelho e que a igreja, a primeira, é a nossa casa, é o nosso lar. Depois a gente vem com essa para aprender. Amém ou amém? Amém. Fica de pé, querido. Cadê o ministério de louvor? Está ficando muito forte hoje. Está isso aqui. Foi bênção de Deus. Não se preocupe. Você é ovelha e Jesus está te protegendo. Pega na mão dessa pessoa, fecha os corredores. Fecha o corredor. Já estou profetizando corredores. É só um lugar. Corredores, ainda não, mas vai ser. Fecha o corredor, né? Diga para essa pessoa, sorrindo, diga sorrindo, diga triste não. Se você estiver com raiva,